Vamos voltar a falar sobre socialismo. A ideia socialista, surgida lá no final do século XIX, que teve lá como fundadores Lenin, Marx, como o povo havia sido um pouco explorado pelos capitalistas. O capitalismo, naquele tempo, não havia nenhuma organização e começou com os poderosos, o pessoal que tinha condição financeira, comprar o trabalho do pessoal que lutava por si próprio. As pessoas produziam seus próprios bens e vendiam. E isso necessitava de uma organização, de uma orientação. Então, como eles tinham essa dificuldade, as pessoas de dinheiro começaram a comprar o trabalho deles. E aí começaram a produzir em massa e pôr esse pessoal para trabalhar. E aí eles pagavam salário. Lógico, o salário devia ser baixo, era uma exploração capitalista. Então, hoje em dia a turma fala em capitalismo selvagem. Naquele tempo poderia ser um capitalismo selvagem, porque quem tinha dinheiro explorava muito quem não tinha. Aí surgiu a ideia do socialismo, que veio com a fantasia de que nós iríamos juntar os pobres, que seria o proletariado, e ele vai assumir os governos. Ou seja, destituiríamos os governos e nós tomaríamos conta. Lógico que o povo não iria ter essa capacidade. Poderia ter um ou outro mais inteligente, mas a união deles era fraca, porque eles eram todos de pouca cultura. Então, lógico, quem teve a ideia vai prevalecer. Quem teve a ideia vai acabar administrando. E isso aconteceu. E isso, como aconteceu na Rússia, a Rússia tomou a posse lá de alguns países, mais de 15 países, e formaram a União das Repúblicas Socialísticas Soviéticas, que era o comunismo, o famoso comunismo. E começou uma exploração terrível. Esse povo continuou muito pobre, porque tem um detalhe, seja qual for o regime, pobre vai ser sempre pobre. Seja capitalista, seja o que for, o pobre vai ser sempre pobre. Aquele que se interessa, que busca um pouco de conhecimentos, tal, que busca um crescimento, vai ocupando alguma posição melhor. Mas aquele que acredita, que fica esperando que alguém faça por ele, vai ser sempre explorado, se não pelo capitalismo, agora pelo socialismo. E aí começaram a tomar atitudes, que também andaram querendo tomar no Brasil, de acabarem com as empresas. Haviam determinações em que, a partir de uma determinada data, as empresas passariam a pertencer ao governo. O governo que nessas alturas já era o governo que estava impondo, já era o socialismo. Isso aconteceu tranquilamente em Cuba. E aí foram catequizando o povo. Vamos tomar como exemplo Cuba, porque falar de Europa é muito distante. A gente sabe que a Europa viveu uma pobreza muito grande, muita morte, muito assassinato. Mas vamos esquecer um pouco a Europa e vamos falar das Américas. Vamos ter como base Cuba. Então, Cuba, que era um país que estava indo muito bem, tinha as portas abertas para todo o mundo, de repente, o tal do senhor Fidel Castro resolveu fazer a cabeça do povo para lutar contra o governo, lutar contra o americanismo. Passou a ser um governo anticapitalista e anti-americanista. E começaram a acabar com a comunicação de Cuba com outros países. Acabaram com as estações de rádio dentro de Cuba. A televisão pouco existia. A televisão começou depois de tudo isso daí.
Mas acontece que começaram a fechar a saída de Cuba. Muita gente, inclusive, pretendia fugir de Cuba. Se o país fosse bom, alguém fugiria? Alguém pretende fugir dos Estados Unidos, dos países evoluídos, da Alemanha, da Inglaterra? Alguém pretende fugir desses lugares? Não, mas pretendem fugir sempre de Cuba. Arriscavam a vida fugindo em barquinhos. Preferiam arriscar a vida do que permanecer em Cuba. Bom, hoje já falei um pouco sobre Cuba, depois falarei um pouquinho mais sobre o Brasil. Por hoje é pouco, é só. Já passaram de 5 minutos. Muito obrigado, boa noite, tudo de bom.